Saudações, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. E dando continuidade no assunto de estrutura de repetição, while, vou fazer mais essa questão aqui, tá? Ó. Faça um programa que calcula o IMC de um indivíduo, tá? Depois informa a situação em que ele se encontra seguindo a tabela abaixo. Essa tabela aqui eu peguei no Google, tá, gente? Então, eu acredito que esteja correto, certo? Se não tiver, me perdoe. Você dá uma pesquisada aí qual é o correto e você faz o correto, tá? Mas eu acredito que esse esteja correto aqui. Então vamos lá. Eu quero calcular o IMC do indivíduo e eu quero dizer se ele está muito abaixo do peso, peso normal, acima do peso, obesidade 1, 2 ou 3. E eu dou os valores aqui, ó. Certo? Eu quero que isso aqui fique se repetindo. O que fique repetindo? Que fique pedindo, primeiramente, como é que eu calculo o IMC? Eu pego o peso e divido pela altura ao quadrado, certo? Vou botar aqui a fórmula do IMC. IMC, como é que eu calculo? É o peso dividido pela altura ao quadrado, certo? A fórmula é essa. Pronto. Então eu preciso do peso e preciso da altura do indivíduo, certo? Feito isso, eu calculo o IMC e depois eu exibo isso aqui. Tá. Isso aqui você já é para fazer tranquilamente, tá? O adicional do programa é que eu vou colocar, ó, o programa deve executar até que o usuário digite um peso negativo. Ou seja, eu vou ficar repetindo, até que o usuário digite sei lá, um -5, -8 para o peso. Aí ele sai. Tá bom? A única diferença de tudo que a gente já viu é só essa estrutura de repetição que eu acredito que você já consiga fazer. Mas vamos lá, fazendo aqui, tá? Então, primeiramente, eu vou pedir aqui, ó, while, que é enquanto. Enquanto o quê? Porque sempre tem um teste, né? Qual é o teste que eu vou botar aqui? Qual é o teste que eu boto aqui? Eu coloco aqui, ó. O programa deve executar até que o usuário digite um peso negativo. Então, eu vou botar assim, enquanto o peso for maior que 0, concorda? Certo. Porém, eu não pedi peso ainda, ó. Certo? Então, vamos lá. Antes do while, eu tenho que pedir o peso, certo? Cout, o quê? Digite o peso. Cin, peso. Agora eu posso comparar, porque eu acabei de pedir, não foi? Ou seja, eu quero deixar isso muito claro, tá, gente? Eu vou sempre repetir. No while, eu testo, mas eu só entro aqui nesse bloco se esse teste for verdadeiro. E para eu fazer esse teste, eu preciso saber quem é peso. Então eu peço ao usuário, concorda? Quem é peso, eu vou criar aqui, ó. Uma variável do tipo double. Tá certo? Criei uma variável double, peso, pedi, guardei. Agora eu testo. Enquanto o peso for maior que 0, o que é que eu faço se o peso for maior que 0? Ou seja, é um valor negativo, é um valor positivo, certo? Então, o que é que eu faço aqui, ó? Eu peço a altura. Digite a altura. Cin, altura. Certo? Vou criar também a variável altura aqui. Aí você deve estar se perguntando, ué, por que colocou isso aqui dentro do while e não aqui junto com o peso? Ó, gente, se eu tivesse colocado isso aqui, ó, assim, vamos supor que você deixou assim, certo? Perceba o seguinte, vamos lá, digita o peso. Vamos supor que o usuário digitou aqui -8, aqui para o peso. -8. O seu programa vai pedir a altura? Vai. Concorda? Que ele vai pedir a altura, só que se o peso for negativo, eu não quero mais pedir nada. Eu já quero que o programa acabe, entendeu? Então, se eu coloco a altura aqui, onde está, na linha 33 e 34, ele vai pedir o peso. E mesmo que eu coloque um peso negativo, ele pede a altura, ó. Porque lembre-se que o programa executa sequencialmente, né? Linha a linha, tá? Se eu coloco esse código aqui, dentro do while, você concorda que ele só pede a altura se o peso for positivo? Ó, porque vamos lá, vamos supor que o usuário digitou aqui, eu vou botar aqui cout e shall, certo? Só para didaticamente ficar fácil de explicar. Ó,
tem um shall aqui. Pronto, o programa é isso aqui, certo? Vamos supor que até agora o programa é isso, ó. Quando eu faço, digito o peso e guardo o peso, vamos supor que o usuário digitou menos 5. Aí ele testa, peso é maior que 0? Não. Isso aqui é mentira, não, isso aqui não é verdade, concorda? Porque peso é menos 5. Então ele nem entra aqui, gente, ó. Então, ó, se eu digito menos 5 aqui, ele já pula pro shall. Porque ele não entra no while, entendeu? Porque esse teste aqui é falso. Ele só entra no while se esse teste for verdadeiro, tá? Vamos supor que ele digitou o peso, sei lá, 58, o peso dele. Aí ele testa. Peso é maior que 0? É. Então ele pede a altura, ó. Certo? Tranquilo, gente? Pronto. Então vamos lá. Uma vez que eu tenho o peso e a altura, o que é que eu faço agora? Eu calculo IMC. Então, ó, WIMC recebe o quê? Eu posso criar uma variável dentro do while? Pode. Ela só existe aqui dentro, tá? Eu poderia criar ela aqui em cima? Poderia. Aí, nesse caso, se você quisesse criar aqui em cima, aqui eu só fazia isso. Tá bom? Os dois estão corretos, os dois estão cheirosos. Como é que é a fórmula do IMC? É peso dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, altura vezes altura. Certo? Pronto, calculei IMC. Agora eu faço aquelas condições lá que está aqui em cima. Ó. Eu vou copiar aqui, só para não ficar subindo e descendo. E vou colocar aqui e vou ajustando, certo? Ó. Eu vou colocar aqui como comentário, só para ficar bonitinho, não ficar assim feioso. Tá? E vou apagando. Pronto. O que é que eu faço aqui agora? Ó? Se o quê? IMC, que eu acabei de calcular, ó, for menor que 17, o que é que eu faço? Se alto e o quê? Muito abaixo do peso. Certo? Gente, eu estou olhando por aqui, ó. Eu estou seguindo esse passo a passo aqui que eu peguei no Google. No Google foi. Eu botei no Google como eram as faixas de IMC e eu estou só copiando aqui, tá certo? Se não se o quê? Qual é a condição agora? Essa condição aqui, ó. Se for entre 17 e 18,49. Se não se IMC for maior ou igual a 17 e, porque está no intervalo, né? IMC for menor do que quem? Menor ou igual, porque até 18,49 ele entra, tá? 18,49. O que é que ele faz aqui? Se out abaixo do peso. Pronto. Se não se o quê? Qual a outra condição? Se MC for maior ou igual a quê? A 18,5 e 24,99. Então bota aqui, ó. 18,5. Gente, isso aqui você já sabe fazer. Se você não souber fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, esse else e if, então volta lá para as aulas do estudo condicional, tá certo? E IMC for menor ou igual ao que? A 24,99. O que é que eu faço? Se isso aqui for verdade, Cout, peso normal. Certo? Se não se o quê? IMC for maior ou igual do que quem? Do que 25. E IMC for menor ou igual ao que? A 29,99. O que é que eu faço? Isso aqui for verdade. Cout acima do peso. Certo? Se não se o quê? IMC, eu estou aqui agora. IMC for maior ou igual a 30 e IMC menor ou igual a 34,99. O que é que eu faço se isso aqui for verdade? Cout obesidade 1. Opa. Obesidade 1. Se não se o quê?
IMC for maior ou igual a 35 e IMC menor ou igual a 34,99, o que é que eu faço? Cout obesidade 2. Obesidade 2. E a última condição, que aqui sobra, que é acima de 40, é só botar um else aqui, né? Cout menor, obesidade. Opa, errei. Obesidade 3. Pronto. Vou apagar isso aqui, só copiei para me facilitar a minha vida. Então perceba, ó. Vou tirar aqui o zoom, ó. Pedi o peso. Testei, ó. Testei. Se isso aqui for verdade, ele entra no while, pé da altura, calcula em MC e faz o if aqui para saber em qual se encaixa. Depois, se eu paro o programa aqui, gente, você concorda que a variável peso vai ficar sempre sendo o que foi informado aqui, ó? Sempre, sempre, sempre. Então eu tenho que o quê? Cout, digite o peso. Por que eu tenho que fazer isso? Para poder atualizar o valor do peso. Ó. E aí se ele digita aqui, ó, vamos lá. O programa começou, criou as 3 variáveis. Vou compilar aqui, rapidinho. Pronto, deu tudo certo. Rodei. Ó, vamos lá. Digita o peso. Ele tá aqui, ó. Na linha 31, ó. Certo? Ó. Vou lá botar 85. Enter. Digita a altura. 1,70. Acima do peso. Aí mostrou aqui, digita o peso tudo junto. Porque eu esqueci de quebrar a linha. Eu sempre esqueço de quebrar a linha. NDL. E vou fazer isso aqui, ó. NDL. Para quebrar a linha, para ficar bonitinho, para a gente testar, certo? Compilei. Rodei. Vamos lá. Digita o peso. 99. Digita a altura. 1,85. Acima do peso. Certo? Perceba que ele pediu digita o peso. Onde é que ele está? Ó? Ele está aqui, ó. Ele está nesse digita o peso aqui, ó. Porque ele acabou de mostrar acima do peso. Não foi, ó? Ele acabou de mostrar acima do peso. Agora ele falou digita o peso. Aí vamos supor que eu digito aqui 50. Altura. Tá que eu tenho 1,90. Ó. Muito abaixo do peso. Tá certo isso? Deve estar, né? Tá certo. Se eu tenho 50 quilos com 1,90m, eu tô muito abaixo do peso. É isso mesmo. Então, ó, perceba que ele voltou e pediu o peso de novo. Certo? Então, eu vou botar aqui, ó. Digita o peso. Vou botar que eu peso 150 quilos e eu tenho uma altura de 1,60. Ó, obesidade 3. E digita o peso. E perceba que ele fica, ó. Ele tá sempre mostrando aqui, ó. Digita o peso. E depois ele sobe, porque como é que executa, ó? Ele pediu aqui. Quando ele entra no laço, ele fica aqui fazendo esse ciclo circular, esse movimento circular aqui, ó. Que a gente chama de laço ou loop. Fica fazendo. E sempre ele pede o peso, subiu, pé da altura, ó. Desce, pede o peso, subiu, pé da altura. E fica nesse ciclo até o quê, ó? Eu vou botar aqui um peso negativo, ó. -5. Tchau. Tá vendo? Então, ó, só para deixar muito claro, gente, ó, se eu tivesse colocado isso aqui, ó, como eu falei no início da aula, olha o problema de fazer isso aqui. Vou compilar, vou rodar, digito o peso. Vamos supor que eu digitei aqui -5. Ele pediu a altura. Não era para pedir a altura. Porque não já era para ter saído, concorda? Então é por isso que, vou recapitular mais uma vez, o while eu testo antes de entrar. Então, ó, sempre tem um teste, ó, sempre tem um teste para poder entrar no laço, entendeu? Então, se vai ter o teste aqui, eu tenho que pedir aqui para poder testar. E no final dele, eu peço de novo
Porque se eu não pedir de novo, você concorda que a variável não vai ser atualizada? Ó, se eu tivesse tirado isso aqui, a variável peso não seria atualizada, ficando assim no loop infinito. Tá bom? É isso, gente. Espero que você tenha entendido. Se você ainda não ficou claro, não tem problema. Vai ter um monte de exercício para a gente responder. E você vai praticando. O que é que eu quero que você faça agora? Você faça essa questão. Mesmo que você tenha entendido tudo, você tem que fazer essa questão, porque você tem que praticar. Tá bom? É isso e até a próxima aula.